Na hora da leitura de hoje, lerei o livro Dandara e Zumbi, da coleção Black Power e da editora Mostarda, escrito por Maria Júlia Maltese. Esta edição é a primeira que foi publicada este ano, 2021, na cidade de Campinas. E o livro começa com uma frase: o movimento negro tem várias faces, mas sempre é uma continuidade da grande luta de libertação, cujo maior líder e referência básica é Zumbi dos Palmares, Abdias do Nascimento. Dandara e Zumbi. O fim da escravidão no Brasil foi oficializado com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Porém, para muitos brasileiros, a abolição dos escravizados começou a acontecer bem antes, em 1597, com o surgimento de Palmares, sob o comando da princesa africana Aquautune. Palmares, carinhosamente chamado de Angola Janga, Pequena Angola, por seus habitantes, era embrenhado no mato da capitania do Pernambuco. Os negros eram maltratados e torturados nas fazendas e, quando conseguiam fugir, buscavam abrigo em Palmares, que também acolhia índios e até brancos que não tinham posses. Em Palmares não havia preconceito e todos que precisavam de refúgio recebiam morada. Durante quase um século, viveram em Palmares mais de 30.000 pessoas. O quilombo era grande e dividido em vários mocambos. Era do Mocambo do Macaco, capital de Palmares, bem no topo da Serra da Barriga, região que atualmente pertence ao estado de Alagoas, que Zumbi liderava sua comunidade em busca de liberdade. Povoados de Palmares: Capitania do Pernambuco, Porto de Calvo, Alagoas, Maceió. Conta a história que em 1655 Zumbi nasceu livre nas terras do quilombo de Palmares. No entanto, sua liberdade durou pouco. No mesmo ano, Brás da Rocha Cardoso foi mandado pela coroa portuguesa para conquistar Palmares e, apesar do fracasso de suas expedições, capturou o menino Zumbi. O recém-nascido foi dado de presente ao padre Antônio Melo, da cidade de Porto Calvo, que o batizou de Francisco. Com o padre, ele aprendeu a ler e a escrever em português e latim, e na infância se tornou coroinha para ajudar nas celebrações da Igreja Católica local. Entretanto, viveu na condição de escravizado até completar 15 anos, quando fugiu para Palmares a fim de encontrar a sua gente e as suas origens. Este é o padre, este é o Zumbi bebê e este daqui é o Brás da Rocha Cardoso. No ciclo do açúcar, a exploração da mão de obra negra começou com as primeiras expedições colonizadoras em meados de 1530.
e duraram até o século XVIII. Naquela época, a produção e a comercialização de açúcar para a Europa representavam a principal atividade econômica do Brasil. A plantação de cana-de-açúcar exigia terras e trabalhadores, e para os senhores de engenho, os africanos representavam mão de obra especializada e barata, já que não recebiam nenhum salário. Trazidos da África, os escravizados eram tratados como se fossem inferiores e transformados em coisa. Coisa, entre aspas. Perdiam seus nomes, eram retirados da sua comunidade, eram privados de sua liberdade, eram forçados a aceitar outra religião, surrados e submetidos a todos os tipos de tortura. Palmares representava para os negros a possibilidade de vivenciarem a cultura que tiveram de abandonar na vinda para o Brasil. Era a esperança de resgatar suas origens, sua identidade e sua dignidade. Quando Francisco voltou para o Quilombo, ele trocou o seu nome pelo nome de Zumbi e constituiu sua família. Seu tio era Ganga Zumba, um dos grandes líderes do povoado de Palmares. Ele administrava os mocambos e comandava a resistência às inúmeras expedições que marchavam contra Palmares para destruí-la. Os mocambos eram pequenos assentamentos com casas de madeiras, coberta com folhas de palmeiras. No centro dos mocambos havia um pátio com casa de conselho, capela, oficinas de artesãos, mercado e poço. A língua falada era uma mistura das línguas africanas, indígenas e o português. Na religião, combinava-se elementos das religiões africanas e da religião cristã. Cada povoado tinha um chefe, escolhido por sua força, inteligência e habilidade de combate ou negociação. O grupo de maiorais, como eram chamados, definia coletivamente o que fazer para a sustentabilidade do quilombo. Em Palmares, as terras não tinham dono, nem representavam riqueza. Elas serviam para produzir alimentos e sustentar os que estavam usufruindo daquelas terras naquele momento. Por isso, em Palmares, não havia classes sociais. Apenas os chefes militares e os políticos tinham alguns privilégios devido à responsabilidade que carregavam. A terra era fértil e com a tecnologia trazida da África, os quilombolas fabricavam suas próprias ferramentas para aprimorar o plantio. Produzia-se de tudo um pouco: milho, feijão, batata doce, mandioca. Com a boa produção, era possível negociar o excedente com comerciantes daquela região. Foram cerca de 100 anos de convivência, sobrevivendo a ciclos de guerra e de paz, e se estabelecendo como a maior e mais organizada povoação de resistência à escravidão. Que lindo! Para chegar ao Mocambo do Macaco, era preciso atravessar o Escudo Verde, subir a serra e transpor as várias paliçadas que cercavam a aldeia.
o que na época fazia do lugar uma verdadeira fortaleza. Com o passar do tempo, as batalhas contra Palmares foram se intensificando e fazendo cada vez mais mortos e prisioneiros. Por causa de sua habilidade, Zumbi ganhou destaque como estrategista e chefe militar, sendo nomeado comandante-geral do exército. Foi numa zona de batalha que, segundo as vozes mais românticas, Zumbi conheceu Dandara e se apaixonou por ela, uma guerreira firme e decidida a proteger o seu povo. Assim como a princesa Aqualtune, que em 1597 havia lutado pela liberdade e liderado as primeiras pessoas que chegaram à Serra da Barriga, outras mulheres foram fundamentais na história de Palmares. Praticamente anônimas e em menor número, elas tinham grande importância na organização do quilombo, comandavam as famílias, cuidavam da agricultura e definiam as funções dos homens na vida e no trabalho. Olha que linda a Dandara! Em 1678, o governador de Pernambuco, Pedro de Almeida, enviou a Gangazumba uma proposta de paz. O acordo libertava os prisioneiros que estavam em seu poder, oferecia terras e bom tratamento, mas impunha a mudança deles para outra região. Uma comissão enviada a Recife negociou terras na região de Cucaú. A liberdade para os nascidos em Palmares e a permissão para o comércio com os povoados vizinhos. Em troca, teriam de entregar os escravizados que dali em diante fugissem para Palmares. Os palmarinos ficaram divididos. Muitos estavam cansados da guerra e viam o acordo com bons olhos. Outros estavam descontentes com os resultados das últimas batalhas e não confiavam nos portugueses e mantinham o ideal de liberdade a qualquer custo. Gangazumba aceitou o tratado de paz e partiu para Cucaú, com pequena parcela da população de Palmares. Dizem que o que deveria ser o paraíso se transformou em uma prisão ao ar livre, cercada de vigilância e hostilidade, e em pouco tempo ele viu suas expectativas frustradas e em 1680 Gangazumba morreu envenenado. Aos 25 anos de idade, Zumbi assumiu a liderança e Palmares renasceu com força e ousadia. Ele reorganizou os mocambos e aumentou o exército, mesmo com as incursões de milícias contra o quilombo se tornando ainda mais fortes e frequentes. Zumbi e Dandara, a grande parceira do líder na defesa de Palmares, continuavam recusando as propostas de acordo dos portugueses. Durante os anos seguintes, combateram o governo colonial. Os quilombolas haviam se tornado hábeis guerrilheiros. Palmares sobreviveu com êxito às inúmeras expedições holandesas, luso-brasileiras e de bandeirantes paulistas. Em 1693, Palmares crescia em abundância. Já os senhores de engenho viviam uma crise com a queda do preço
do açúcar na Europa. Destruir o Quilombo dos Palmares se tornou fundamental para aumentar o enriquecimento da coroa portuguesa. Assim, além de recuperar grande parte dos escravizados, a elite ocuparia as boas terras que eram plantadas pelos quilombolas. Em janeiro de 1694, a destruição de Palmares, que parecia impossível, aconteceu. 9.000 homens marcharam até a Serra da Barriga. O bandeirante Domingos Jorge Velho e o militar Bernardo Vieira comandaram o ataque. Os soldados cercaram o Mocambo do Macaco durante 22 dias e, encurralados, Zumbi e os guerreiros fugiram por uma passagem na beira do abismo. Jorge Velho, então, invadiu a aldeia e promoveu um massacre. Após a destruição de Palmares, Dandara não aceitou voltar à vida de escravidão. Os relatos que passaram de geração em geração contam que quando estava para ser capturada, Dandara se jogou de um abismo. Como grande guerreira que era, acreditou que a morte seria mais digna do que ser escravizada. Devido a tantas batalhas vitoriosas, muitos acreditavam que Zumbi fosse imortal. Contudo, em 20 de novembro de 1695, traído por um companheiro, um certo Antônio Soares, Zumbi foi emboscado e capturado. Com poucos guerreiros ao seu lado, Zumbi se viu cercado pelas tropas do capitão André Furtado de Mendonça. Eles não se renderam e lutaram até o fim. Apenas um dos companheiros de Zumbi foi apanhado vivo para confirmar a identidade do líder. Zumbi foi decapitado e sua cabeça foi exposta na praça principal de Recife para servir de exemplo e provar que ele não era imortal. O legado de Zumbi permaneceu. A resistência negra à escravidão continuou durante anos, mesmo que a mando do rei de Portugal, os negros fossem cruelmente perseguidos e marcados a ferro. Zumbi, Dandara, Gangazumba, Aqualtune e muitos outros heróis se rebelaram por um ideal de liberdade e melhores condições de vida. Esse ideal deve permanecer vivo na memória do povo brasileiro. Em 2011, foi sancionada pela presidente na época, Dilma Rousseff, a Lei número 12.519, que instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra a ser comemorado em 20 de novembro. Essa mesma lei tornou obrigatória o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. A escolha da data da morte de Zumbi sugere o reconhecimento do protagonismo da população negra na história do estado de Alagoas e do Brasil. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, em 1985, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, instalado no município de União de Palmares, reconstitui o cenário do Quilombo, que ainda é um dos maiores símbolos de resistência à escravidão. Fim da história. Quem gostou, bate palmas. Epa,
Mas peraí, a história do livro acabou, mas a luta pela igualdade entre homens brancos e negros, ela existe e ela continua viva até os dias de hoje, até 2021. E por que isso acontece? Quando os negros foram oficialmente libertos, quando a lei foi assinada e foi autorizado para que eles fossem livres, eles não receberam nenhum apoio. Pelo contrário, eles continuaram sendo perseguidos, marginalizados e muitas vezes sendo expostos a atos criminosos, a atos horríveis de crueldade. E ainda nos dias de hoje, muitas vezes o negro é exposto a esse tipo de situações, de condenação sem ter provas ou até mesmo de desrespeito. Então essa luta ainda continua. Todos nós podemos fazer com que as pessoas compreendam que todos nós somos capazes de destruir o preconceito e abrir as portas do pensamento rumo a uma sociedade mais justa, mais igualitária. Isso é muito importante. Nós temos que falar para as pessoas e mostrar para as pessoas que todos merecem respeito, independente da cor da sua pele.